Saudações, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre crenças limitantes e a relação com julgamentos, que é algo que nós fazemos muitas vezes inconscientemente e nós recebemos também vários julgamentos de outras pessoas. É uma preocupação que nós temos nas nossas vidas, medo do julgamento alheio. Para quem não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative o sininho, dê um like, compartilhe o vídeo para aqueles que vocês querem auxiliar também e sejam muito bem-vindos todos. Pessoal, o que são crenças limitantes? Quando vocês ouvem dizer sobre crenças limitantes, as crenças limitantes, resumidamente, são o que nós consideramos verdades para nós. Carol, como assim? Então vamos lá. Eu sempre digo, né, para quem me acompanha, que a nossa mente ela é um computador, né? E que esse computador, desde a nossa infância ou de outros tempos, de outras vidas, ele registra, ele arquiva informações que vão ser este programa que vai ficar girando na nossa fase adulta, na nossa vida, e nós vamos agir de acordo com este programa. Ok. As crenças limitantes são verdades que nós acreditamos, mas que elas acabam interferindo negativamente na nossa vida. Tá certo, pessoal? Nós temos crenças limitantes aprendidas na nossa infância, nós temos crenças limitantes de outras vidas, nós temos crenças limitantes do inconsciente coletivo da nossa sociedade, nós temos crenças limitantes dos nossos ancestrais, certo, pessoal? Eu vou dar um exemplo para vocês do que é uma crença limitante. Uma crença limitante é, por exemplo, quando criança nós ouvimos que dinheiro não presta, ou que o rico nunca entrará no reino dos céus. Isso é uma crença limitante, por exemplo, voltada à área financeira, voltada à área da prosperidade. Como essa, nós temos variadas crenças limitantes que, uma vez internalizadas, programadas na nossa mente, elas vão rodando. E como nós sabemos dentro da física quântica, aquilo que sai da gente retorna pra gente. Então, de uma certa forma, isso vai criando a nossa realidade. É como se fosse os nossos óculos, a forma como a gente enxerga a vida. Então, nós temos várias crenças limitantes dentro de nós, que são as nossas verdades. Portanto, não existe uma verdade absoluta. E é o que eu quero falar para vocês e trazer fazer essa relação com o julgamento, muitas vezes quando nós julgamos outras pessoas ou quando as pessoas nos julgam, né? Então aqui tudo ok, pessoal? As crenças limitantes são o quê? São verdades, né? São formas, são programas que são arquivados dentro do nosso computador, que é a nossa mente, que cria a nossa realidade e que dessa forma nós enxergamos as crenças limitantes pelo óculos que nós fomos programados. Então, para mim é uma verdade isso, e isso se torna a minha realidade. E nós temos várias crenças limitantes que inclusive são inconscientes, que elas estão ali trabalhando, elas estão atuando, elas estão ocultas e que muitas vezes reverberam nos resultados das nossas vidas. Por isso, muitas vezes que nós não conseguimos ter evolução em determinadas áreas das nossas vidas. Por mais que conscientemente nós tenhamos ali uma luz, né, uma clareza, por exemplo, de entendimento, né? Não, eu compreendo, Carol, eu entendo isso, né? Então vamos citar aqui, por exemplo, uma crença limitante. Às vezes a minha mãe, por exemplo, um exemplo, tá, pessoal? A minha mãe, ela passou por uma decepção amorosa, aonde ela criou uma crença limitante de que homem não presta, de que homem é tudo igual. Isso é uma crença limitante. Então, por consequência,
eu ouvindo e vendo ela a acreditar e ter essa crença limitante, eu, Carol, vou ser programada com essa crença, mesmo que esteja inconsciente. Eu, de uma certa forma, acredito que homem não presta. Isso vai reverberar como? Eu vou ter dificuldades de confiar nos homens, eu vou ter dificuldade de ter relacionamentos, eu sempre vou estar desconfiada, eu sempre vou ter algum movimento voltado a uma insegurança, a um ciúmes, mas eu nem sei que essa crença limitante é minha. Eu nem sei que essa crença limitante, por exemplo, veio da minha mãe, da minha avó ou de outras vidas, mas o fato é que ela existe, o fato é que ela está programada e o fato é que nós temos resultados voltados às nossas crenças limitantes, né? Por isso a importância, pessoal, do autoconhecimento sempre. Porque o autoconhecimento é eu começar a observar aquilo que me limita, que provavelmente está programado na nossa mente inconsciente, que é esse computador. E quando eu coloco a luz ali, e quando eu entendo aquilo que limita a minha vida, eu tenho a oportunidade de reprogramação. Eu tenho a oportunidade de ressignificar aquele episódio, aquele evento, aquela crença limitante que está trazendo resultados negativos para minha vida. Aquela verdade que para mim eu não consigo enxergar uma outra realidade, que para mim é uma verdade absoluta e que traz consequências negativas para minha vida, impedindo o meu crescimento. Então, todos nós somos cheios de crenças limitantes, onde muitas nós nem se damos conta, onde muitas são ocultas, inconscientes e nós nem percebemos, mas o fato é que nosso programa está atuando e trazendo coisas para a nossa vida que acabam limitando. Ok, até aí tudo certo. Pessoal, agora eu quero fazer uma relação com a questão do julgamento, né? Que é algo que é do ser humano, né? É algo que faz parte aqui do ego, dessa roupagem mais dessa programação que é o ego que nós temos, né? E que eu acredito que é muito importante nós compreendermos essa relação que eu vim trazer para vocês, para que assim a gente possa ter a oportunidade de reprogramar as nossas crenças, de também não se importar muito com o julgamento ou com a visão do outro, tá bom? Então vamos lá. Dentro disso que a gente entendeu, dentro disso que o que é a crença limitante, né? Que eu entendo que eu tenho uma família X, né, que cresceu dentro de uma cultura, cresceu dentro de uma religião, que tem enraizado ali crenças limitantes, e eu pego uma outra família, onde cresceu em um outro país, onde tem outros tipos de pensamentos, outros tipos de princípios. Eu pergunto para vocês, existe o certo e o errado? Não existe, só existe uma visão de mundo, uma percepção de mundo, um grau consciencial um do outro. É isso que difere a gente, pessoal, o grau consciencial, o quanto você tem ali de informações, o quanto você consegue compreender tudo isso que eu tô explicando para vocês, ok? Então não existe o errado, só existe a verdade que a pessoa consegue enxergar no momento. Então, se eu tenho determinados princípios, aquilo é uma crença limitante para mim, né? Aquilo é uma verdade para mim e tá tudo certo. Assim como existem variadas verdades de variadas coisas, né? E todos nós temos variados pensamentos e princípios e crenças limitantes. E eu quero deixar bem claro que quando eu digo crença, não tem nada a ver com religião, tá, pessoal? Nada a ver. Muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, Carol, eu tenho medo de ser quem eu sou, a minha essência, de eu viver a minha real essência, por medo do julgamento alheio, por medo do que as pessoas vão pensar de mim, a preocupação do que o outro vai pensar de mim. E aí eu digo assim, se a gente seguir essa linha de raciocínio, né, onde a pessoa que nos julgar,
Ou até mesmo isso cabe pra gente como um exercício. A pessoa que ela tá olhando pra gente, olhem só, e ela está dizendo, julgando a gente, isso é errado, né? Isso não pode, né? Vocês concordam, pessoal, que ela está falando muito mais dela do que nós? E quando a gente entende isso, isso é libertador. Porque ela só simplesmente está trazendo a visão de mundo dela, ela está trazendo a verdade dela, aquilo que ela consegue enxergar dentro daquilo que ela foi programada. E não tem nada de mais nisso. Então, quando uma pessoa nos julga, ela está dizendo muito mais, ou somente dela do que da gente. Então, cabe a nós compreendermos isso e escolhermos soltar e simplesmente, bom, ela está falando dela, dos princípios dela, da crença limitante que ela foi programada e está tudo bem. E quando eu julgo o outro, eu posso exercitar isso também. Nossa, olha só o que ele fez, olha só como ela tá se comportando, olha só no que ela acredita, isso é errado. Será que é errado? Ou será que a gente está trazendo a nossa percepção, a nossa verdade, aquilo que a gente está programado? Vocês percebem que no decorrer das nossas vidas a gente vai mudando, graças a Deus. A gente tem a oportunidade de mudança, por isso Deus, Ele é amor, sabedoria, Ele é bondade de nos dar um dia após o outro para que nós possamos evoluir e assim fazer escolhas diferentes. Imagina a gente vendo um dia só, como seria complicado, né? A gente errar, né? E aprender num dia e depois acabou o dia, eu não tenho a oportunidade de mudança. Então Deus é muito amoroso com a gente, o todo Pai Criador, nos dando, sabendo da nossa limitação, Ele nos dá a oportunidade do quê? De um dia após o outro para a gente evoluir. E eu faço uma pergunta para vocês. Vocês são aquela pessoa de 20 anos atrás, de 10 anos atrás, de 5 anos atrás? Eu, Carol, acredito que muitos dos pensamentos de vocês já se modificaram. Aquilo ao qual vocês acreditaram um dia, hoje já não faz mais sentido. Percebem, pessoal? É isso que eu quero trazer para vocês. Quando eu julgo o outro dizendo que é errado, talvez o que aconteça é que eu tenho essa percepção no momento. Eu tenho essa percepção no momento, mas que eu posso modificar isso, que eu posso me transformar. Então, como eu posso dizer que está certo ou errado ou julgar? É somente o estágio consciencial em que eu estou no momento. E quando eu entendo que o outro me julga, quando eu entendo que ele só está num estágio consciencial, diferente de mim, e eu o respeito, eu fico em paz e tudo se modifica. Eu quero muito que vocês pensem nisso. Um super beijo no coração de vocês. Muita paz, muita luz e namastê!